Para quem é entusiasta de tecnologia, deve ter acompanhado a evolução dos preços de memória RAM nos últimos meses e sabe que a vida não está fácil, principalmente para o consumidor final. A necessidade de memórias RAMs, principalmente nos servidores para inteligência artificial, tem feito que os preços de memória RAM estejam valendo mais do que o rim. Mas hoje eu vou te ajudar a responder uma pergunta. Eu tenho 16 GB hoje no meu PC. Será que principalmente para jogar eu realmente preciso ir atrás de 32 GB? Eu vou responder essa pergunta para você e você pode tirar suas próprias conclusões se vale ou não fazer um upgrade. Mas eu já adianto para vocês, o resultado vai ser surpreendente. E antes da gente partir direto para o teste, eu só quero explicar rapidamente a metodologia que a gente utilizou aqui. E a primeira delas é que a gente vai comparar 16 GB em single channel com 32 GB em dual channel. E a ideia aqui é ajudar exatamente as pessoas que compraram um PC recentemente ou montaram e colocaram apenas 16 GB exatamente por causa do preço das memórias e pensam em no futuro ou agora fazer um upgrade para 32 e ver realmente se faz sentido. Então por isso que a comparação é single channel de 16 GB e dual channel de 32 GB. E aqui eu já faço uma outra observação. Só o fator de mudança de single channel para dual channel ela pode ter um impacto em desempenho, tá? Ela pode, não necessariamente. E por quê, pessoal? Quando a gente dobra a largura de banda, ou seja, muda de single channel para dual channel, ou seja, coloca 2 pentes de memória, o processador consegue dobrar a velocidade em que ele vai acessar os dados do computador. Mas vale reforçar, esse fator não quer dizer que você vai ter o dobro de desempenho em jogos. O nosso foco principal é sempre desempenho em jogos. E nesse caso, a mudança de single channel para dual channel, ela pode ou não ser expressiva dependendo do cenário. E eu também vou deixar na tela para vocês poderem ver a configuração do computador que eu estou utilizando, principalmente quando a gente fala de processador e GPU, que tem alto impacto no desempenho, e obviamente a gente vai fazer a comparação da quantidade de memórias nos diferentes cenários. Bora analisar um jogo que acabou de sair do forno. Acabei de baixar aqui, tá, pessoal? O Resident Evil Requiem ou Resident Evil 9. Tá, que tá todo mundo jogando. Aqui especificamente para a gente comparar o desempenho dos 16 GB versus 32 GB de RAM, eu só queria reforçar que a ideia não é a gente ver o desempenho como um todo da máquina, e sim o efeito comparativo dessas duas quantidades de RAM. E para que a gente consiga chegar numa conclusão efetiva, vale reforçar que eu não vou mudar nada nas configurações quando a gente compara os dois cenários, tá? Eu vou mostrar para vocês qual configuração ela já veio presetada para minha máquina, mas eu não vou mudar nada só para a gente poder comparar o desempenho e caso tenha, obviamente, alguma mudança de desempenho com as duas quantidades de RAM. Então, rapidamente aqui, tá, pessoal? Vamos olhar as configurações dos gráficos. Olhando aqui, a gente está numa resolução de Quad HD, com a taxa de quadros solta, para a gente poder ver até o quanto essa máquina consegue extrair. Configurações avançadas aqui, tá personalizado, tá? Veio aqui tudo presetado, não mexe nada. Caso vocês queiram olhar com mais detalhe, podem pausar a tela, mas basicamente essas que são as configurações que vieram para o meu PC. Pontos que vale reforçar: Ray Tracing, que tem algumas opções aqui, está totalmente desligado, e os fios de cabelo tá ativado. Então vamos lá, pessoal. Estamos bem no começo do jogo aqui, que eu acho que talvez seja um dos melhores cenários para a gente poder ver, porque tem bastante informação na tela, né? Bastante NPC, chuva acontecendo. Inclusive, eu acho que a Capcom deve ter deixado essa tela inicial exatamente para poder mostrar a beleza do jogo. Assim que eu abri, eu falei, caramba! Na verdade, é meu primeiro jogo do Resident Evil que eu tô olhando. Eu vou querer jogar esse jogo até o fim para zerar, mas eu basicamente comprei nesse começo exatamente para poder mostrar para vocês o desempenho, tá bom? Então vamos lá. Nesse exato momento aqui que eu tô com a Grace, a gente está rodando por volta de 93 FPS, tá bom? Se a gente olhar as estatísticas aqui do MSI Afterburner, vocês podem ver aí que o consumo de memória RAM, que é o foco aqui do vídeo, nesse momento está um pouco menos de 12 GB. Lembrando que nesse primeiro cenário a gente está vendo com 16 só, então a gente já consegue ver que é um desempenho bem bacana, principalmente se a gente mantiver as configurações que o computador está sugerindo. Eu só vou apertar aqui mais uma vez para resetar o benchmark, porque quando eu abrir o jogo ele tem aquelas
travadinha de telas de transição, né? Então vocês podem ver que eu coloquei até o low 1% e o low 0,1% também, por volta de 80 FPS. Nesse momento não tá tendo nenhum tipo de gargalo, até porque eu tô falando de uma CPU muito forte aqui, a 7800X3D. O frame time é muito bom também, vocês podem ver que o frame time tá basicamente uma linha reta. E pessoal, antes da gente mudar aqui para os 32 GB, a gente vai fazer um teste aqui, porque vocês puderam ver que só com o jogo aberto ele está rodando muito bem. E agora vamos supor que você queira, além de estar jogando o jogo, você esteja em segundo plano, algumas abas do Chrome aberto e até mesmo o Discord. E às vezes você quer estar falando com os amigos, enfim. Então eu vou abrir tanto o Discord quanto o Google Chrome aqui com algumas abas, para a gente ver se vai ter algum impacto significativo na RAM. Enquanto eu vou abrindo aqui, que eu tô com outras duas telas, vocês podem ir acompanhando ali o consumo de RAM para ver se muda. Se mudar muito bruscamente, é porque eu abri, tá? Mas por enquanto eu vou deixar a tela pausada aqui do jeito que vocês estão vendo, só para a gente poder acompanhar essa alteração. Pronto, pessoal, abri tanto o Discord e também o Chrome. Abri bastante abas aqui, acho que vocês talvez não vão precisar mais que isso, tá? Porque senão eu vou ficar abrindo infinito para vocês verem, tá? Mesmo com esse cenário, a gente tá com 14 GB. Praticamente subiram aí 3 GB de utilização, pelo menos para esse jogo e para o cenário que a gente tá vendo, tá ok. Só deixa eu sair do menu porque ele vai aumentar provavelmente a utilização agora, vamos ver. Ó, 14... O FPS manteve ali. Vamos só voltar ali para esse lado, porque aqui parece que tá com mais NPC e o FPS fica por volta ali dos 90, tá? Ó, mas mesmo assim, galera, desempenho não mudou nada, consumo 16 GB continua muito bom. Você que tem uma máquina dessa aqui com 16 GB, se quiser jogar jogos aí mais atuais, como o próprio Resident Evil 9, vai para cima, você não vai ter problema nenhum. Isso que eu tô usando single channel. Se você estiver usando dual channel, vai ser mais tranquilo ainda, tá bom? Agora partiu ver se o cenário de 32 GB vai mudar alguma coisa no desempenho. Estamos de volta com os 32 GB, pessoal. E para quem já tá ligeirinho, bateu o olho na tela e deve ter visto o impacto quase zero. Galera, como vocês podem ver pela tela aí, já coloquei o segundo pente de memória de 16 GB. Tá? Então a gente está com os 32. Nesse momento aqui eu não tô com nem Chrome nem Discord aberto. E a gente pode ver que está utilizando um pouco menos aí de 14 GB, na verdade 13, um pouco mais de 13. E só para vocês lembrarem, quando a gente abriu o jogo com o PC com 16 GB, a memória consumida estava por volta de 11, tá? Então ela aumentou um pouquinho o consumo. Isso é normal acontecer, tá, pessoal? Porque só para explicar de uma maneira bem breve, a quantidade de memória RAM que vocês veem ali no MSI Afterburner, na verdade, não é a quantidade que está sendo usada, e sim a quantidade que está sendo alocada. Quantidade de memória alocada e quantidade de memória utilizada, tecnicamente são termos diferentes, tá? Então, quando o computador ele tá com mais memória RAM, ele acaba alocando um pouco mais aí nas atividades, exatamente para deixar o computador com um pouco mais de folga, tá? Então ele acaba alocando um pouco mais, nesse caso que está com 32 GB, mas falando propriamente de desempenho, vocês puderam ver que teve praticamente nenhum impacto, tá? Aí você vai estar falando para mim assim, mas quer dizer então que você aumentou memória, beleza, a gente viu no primeiro cenário que o computador não estava utilizando as 16 GB, então beleza, talvez o FPS não mudasse tanto, mas mesmo em dual channel ele não aumentou? Então, pessoal, nesse caso aqui, né, não é um jogo de mundo aberto, não é um jogo online, mesmo tendo gráficos muito bonitos, vocês puderam ver que ele não teve muita flutuação, tá? Vai acontecer isso em todos os cenários em que o jogo, que você não precisa totalmente do 16 GB de utilização e usando em single channel, vai ter o mesmo desempenho que um computador com 32 GB em dual channel? Não necessariamente, tá, pessoal? Então, em momentos que a gente possa jogar jogos aí de mundo aberto, online, isso pode mudar. E antes da gente fechar o vídeo, vamos concluir, tá? Eu vou deixar algumas observações que eu acho que faz sentido para você poder decidir se vale a pena fazer o upgrade ou quais caminhos, quais alternativas você tem, caso não queira simplesmente colocar mais um pente de 16 GB, principalmente quando a gente fala de memória DDR5 que está valendo um rim. Então, a conclusão aqui fica fácil, né, pessoal? Pelo menos para os cenários que a gente testou. Sim, 16 GB é suficiente para o cenário que a gente testou. Resident Evil 9 roda muito bem, que é um jogo AAA, é um jogo recente. Então,
tranquilo se esse for o seu cenário. E vocês puderam até ver que Google Chrome, Discord aberto em paralelo, não foi um problema. Então, a minha primeira mensagem para você que hoje utiliza 16 GB, principalmente com single channel, não fique desesperado, tá? Você tá bem servido. Mas eu quero deixar 3 recomendações para vocês aqui, dependendo do cenário de cada um. O primeiro deles é, se você ainda tem 16 GB, espera a estabilização dos preços, tá, de memória RAM. Ela pode acontecer amanhã, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Eu já vi alguns estudos falando que provavelmente deve estabilizar em 2028, só que quando a gente fala de tecnologia, nada é 100% previsível. Quando a gente fala de IA, muita gente fala que é uma bolha que pode estourar a qualquer momento. Quando isso acontecer, os preços muito provavelmente devem cair, mas é totalmente especulação. Isso pode acontecer antes também, então fica a seu critério se você vai querer ou não aguardar esse momento. A segunda dica é você ficar o tempo inteiro de olho em promoções. Eu sei que em momentos de alta demanda de produtos, principalmente de tecnologia, é mais difícil você ter promoções, mas você consegue encontrar sim, então fica de olho. E a terceira, essa vai principalmente para aqueles que estão pensando em montar um PC, é ainda aguardar para mudar para DDR5 e se manter no DDR4. Por que eu falo isso? Apesar de DDR4 também ter tido um aumento nos preços, ela é bem menos expressiva do que o DDR5. E quando a gente fala em jogos especificamente, o DDR4 fica quase nada para trás em relação ao DDR5. Então fica essa dica também. E aí, pessoal, a gente falou muito de memória RAM especificamente, só que tem um outro tipo de memória, e essa sim tem se tornado um problema principalmente para os jogos atuais. E quem viu o acompanhamento da minha gameplay aí pode ter percebido qual linha potencialmente pode ser problema para algumas placas de vídeo, que é qual? VRAM, pessoal. Só que isso é assunto para outro vídeo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando de VRAM, deixa nos comentários também. Deixa nos comentários também quanto que você utiliza de memória RAM hoje. Fala para mim se está sendo suficiente ou você já vê necessidade de upgrade. E deixa a opinião de vocês a respeito desse vídeo, porque a minha ideia aqui é estar sempre ajudando vocês. E a melhor maneira de melhorar é sempre escutando vocês. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo e fui!